E aí? Olá, tudo bem? Oi. Oi. Não tá dando para te ouvir, cá. Não? Agora Agora tá? sim, agora sim. Peraí, eu Obrigada. esqueci que era deitado. Peraí. Não, tá. Ah, tá ótimo, sim. Tô no celular. Não, tá ótimo, assim tá ótimo. E eu, vocês estão me ouvindo? Estamos. E aí, Si, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Gente, eu parei de seguir os instas de vocês, tá? Eu não fico olhando mais, porque só coisas Pois. deliciosas. E eu não sigo nada por falta de tempo. É uma loucura, né? Ai, tá difícil. É impressionante, assim, mas todo mundo tem essa percepção de que a gente está trabalhando muito mais, né? Sim. Ah, sim. Acho que em todas as áreas, né? Em casa, aqui, tudo, tipo, virou potencializou, tá bem puxado. Você também tá aberta, Cíntia? Oi? Ah, eu tô com entrega semanal, faço entrega uma vez por semana, porque é só eu, sozinha, fazendo tudo. Nossa, puxadíssimo. Em dois já é difícil. Sim, e aí é o que eu consigo, né? Lanço o cardápio no começo da semana, daí os clientes pedem até quinta, e no sábado eu faço todas as entregas. Daí eu tenho uma parceira que é minha fornecedora de pães. Ela tem moto e aí ela faz as entregas. Legal. E tá indo Isso, mais bem ou festa menos. junina? Tá indo bem os kits de festa junina? Festa junina foi legal. A semana lá que teve o Dia do Amor também. O pessoal gostou, teve buquê de donut, sonho de coração, pessoal. Nossos clientes gostam muito dessas coisas. Eu Então, não, foi legal, mas com assim. certeza Tá é dando... Hã? Eu não vi, mas agora que você está contando, com certeza é sucesso. Sim, até depois que passou, queriam comprar, ficaram pedindo. Então, mesmo no meio dessa loucura, a gente está conseguindo fazer umas coisinhas legais, assim. Ah, que massa. Que legal, gente. Deixa eu já começar aqui com as minhas apresentações, porque é super corrido, vocês vão ver. Quando vocês verem, já acabou já. Então, eu vou aproveitar esse tempinho então para falar um pouco sobre o grão coletivo, nesses minutos aí que o pessoal está chegando. Então, para quem não nos conhece, eu sou Juliana, sou criadora do Grão Coletivo, um grupo no WhatsApp que se tornou uma grande rede de apoio aí de cafeterias e torrefações. A gente, entre outras iniciativas, a gente... É o meu que está com... Era da Camila, estava com um eco. Daqui a pouco eu te chamo. Não, daqui a pouco eu te chamo. Então, entre algumas iniciativas, a gente produz documentos com orientações para as cafeterias. Esses documentos, alguns são manuais de boas práticas e a gente desenvolveu de uma forma voluntária, com vários especialistas, um manual para retomada, né? E aí, além desse manual, a gente está disponibilizando numa pasta no Google Drive uma série de manuais, então, do Sebrae, da Abrazel, os protocolos do governo do estado, materiais de uso obrigatório, cartazes de uso obrigatório nas cafeterias, então, obrigatório uso de máscara, o pôster que vai ser obrigatório da prefeitura sobre Covid, e outras orientações da Anvisa. Então, tudo isso a gente está disponibilizando nessa pasta do Google Drive. Daqui a pouco eu coloco o link aqui no chat. E
qualquer pessoa pode ter acesso à pasta para baixar esses materiais, tá? Então, a gente está aqui para complementar esses materiais, porque a gente acredita que é importante, além de estudar e ler, a gente também ouvir a experiência, né? Pessoas empresárias que estão já nesse movimento de reabertura. E por isso a gente criou essa semana da retomada, né, do grão coletivo. A ideia foi exatamente fortalecer aí as cafeterias nesse momento de reabertura, reforçando com a experiência dos profissionais do mercado, né? Queria agradecer especialmente a parceria do Barista Wave, a revista eletrônica especializada em café. O Daniel Teixeira está dando um super apoio para a gente na divulgação, na parte técnica. Queria agradecer também o Sebrae, com a iniciativa Compre do Pequeno. O Sebrae está acompanhando bastante o grupo, está disponibilizando vários materiais. A Abrazel e também a BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, que também está acompanhando aí o grupo e apoiando toda a nossa movimentação aí de uma forma coletiva, né? Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho super importante, que é como engajar a equipe nesse momento de retomada, como engajar os colaboradores, né? Acho que é um dos temas mais desafiadores, porque as cafeterias precisam das equipes envolvidas, né, para conseguir entrar aí dentro de todas as regras, né, que em todos os âmbitos a gente tem hoje, né, desde federal, estadual, municipal. Então, imagina, eu vou deixar no mute, então, na hora que você for falar, a gente libera. Então, esse tema eu acho que é muito importante e a gente... o Dani entrou agora. Dani, eu já agradeci você, tá? Então, a gente conta aqui com a presença de duas empresárias que eu admiro muito, de duas cafeterias que são referência na cidade. Então, a Camila Romano e a Cíntia. A Camila é arquiteta de formação, entrou para o mundo do café por meio da bicicleta, quando junto com seu sócio Paulo, querido Paulo, inauguraram em 2014 a Coffee, King of the Fork, que é dedicada a cafés especiais e à cultura do ciclismo. Enfim, é uma cafeteria de referência e chama muito atenção a forma como eles conduzem ali todo o trabalho com a equipe, por isso que a gente fez esse convite para a Camila. Camila, obrigada por vocês terem aceito esse convite, por você especialmente ter aceito esse convite. E também a Cíntia Braco, que é publicitária, atuou 9 anos nas áreas de comunicação e marketing, se especializou em relacionamento, estratégias digitais e branding, e no meio da sua jornada explorou o mundo do café e se apaixonou. Atualmente é barista e fundadora aí do Astronauta Café, outra cafeteria aí que se tornou em pouquíssimo tempo uma referência na cidade, né? Então, obrigada de novo por estar junto aí, são duas parceiras, para a gente é uma honra ter vocês aqui. E aí, queria que vocês puderem falar aí palavras iniciais, assim, só para começar, e aí depois eu já parto para as perguntas. Bom, vou começar então. Primeiro, boa noite, obrigado pelo tempo de vocês, né, que vocês estão investindo para estar aqui com a gente. E vamos direto ao assunto, porque a gente sabe que o tempo voa aqui no Zoom, né? Então, eu quero começar falando que com o meu time, a gente tem uma prática muito legal que dificilmente eu vou chegar na operação, chegar para eles e falar, gente, ó, isso aqui a partir de hoje vai ter que ser de tal maneira. Geralmente, como que a gente trabalha? A gente trabalha em conjunto. Então, alguém leva uma ideia, seja eu, seja algum deles, né? Eles têm muita liberdade quanto a isso. E a gente sempre procura discutir, ver se aquilo faz sentido e tentar aplicar, no caso de fazer sentido. Muitas ideias a gente às vezes guarda para usar depois. Então, essa é uma forma que a gente costuma trabalhar. E hoje é basicamente o que eu pretendo fazer aqui.
Eu não quero trazer uma resposta pronta ou um modelo de dinâmica. A minha ideia é trazer um pouco da minha experiência, um pouco da minha percepção sobre tudo isso, para dar insights para vocês, para que vocês, junto à equipe de vocês, possam trabalhar com a ferramenta que vocês têm disponível. E eu comecei a falar sobre isso justamente porque eu acho que esse tipo de relação com os colaboradores, quando a gente discute os assuntos de uma maneira mais horizontal, a gente começa a criar relacionamento com os colaboradores. Para mim, eu acho que é a palavra-chave dessa apresentação aqui, desse tópico que a gente vem discutir. Eu acho que a partir do momento que você constrói um relacionamento com o seu colaborador, tudo se torna mais fácil. O dia a dia no trabalho e falando especificamente do assunto que a gente trouxe hoje, que é engajar esse colaborador, esses colaboradores num momento que a gente vai precisar muito deles. Talvez mais do que nunca a gente vai precisar desses colaboradores muito na mesma página que a gente, tendo um entendimento de tudo. Então, eu acho que essa é a palavra principal. Relacionamento a gente constrói no dia a dia, né? A reabertura, a retomada está prevista para daqui a alguns dias, mas eu acho que isso nunca é tarde. Eu acho que a pandemia trouxe diversas oportunidades. Uma dessas oportunidades pode ser a gente estreitar essa relação com os nossos colaboradores. E eu acho que a partir desse princípio a gente consegue construir algumas coisas junto com eles. E quando a gente traz esses colaboradores para perto da gente e a gente constrói junto com eles, e eu posso falar agora especificamente dessa retomada, dessas novas abordagens, traz ele para perto, traz esses colaboradores para perto, pede opinião, discute como que vocês vão fazer isso juntos. Porque a partir do momento que os colaboradores se sentem parte, é muito mais fácil para eles terem um entendimento do porquê eles estão fazendo aquelas coisas, né? Então, eu acho que essa é uma das minhas dicas principais, tentar construir essa nova fase junto com os colaboradores. Dar um treinamento é essencial para passar todas as informações, todo o conhecimento que a gente está adquirindo aqui, mas sempre tentando ver o ponto de vista deles, as dificuldades deles, né? Então, eu acho que nesse momento tem que sentar, ter uma conversa muito aberta, muito franca, tirar todas as dúvidas e sempre trazê-los para perto, porque vai ser um momento que possivelmente surjam diversos desafios, talvez a gente não possa estar lá a todo momento, então a gente não estando lá a todo momento, os colaboradores vão ter que tomar frente, vão ter que saber exatamente o que fazer. E quando eles se sentem parte, quando você se relaciona bem com a sua equipe, tudo acaba fluindo naturalmente. E acho que um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui também, indo também nessa questão de relacionamento, até hoje a gente, de uma maneira geral, a gente sempre fala muito do cliente, que a gente tem que entender o nosso cliente, ter um ambiente agradável, um ambiente limpo hoje, né? A gente faz asepsia mais vezes por causa da doença. Então, a gente às vezes trata, né, do balcão para fora com muito mais cuidado do que a gente trata do balcão para dentro. E a gente tem que pensar que do balcão para dentro tem que ter o mesmo cuidado que a gente está tendo com os nossos clientes, né? Então, acho que vale pensar, né? Aonde o seu colaborador vai fazer o descanso, uma área de descanso, uma área de alimentação. A gente já pensou também em todos esses cuidados que a gente vai precisar ter?
tem lá um ambiente ventilado para ele permanecer descansando ou se alimentando? Como que vai acontecer a limpeza, né? Vão guardar a mochila, trocar de roupa. Já foi falado isso pela Andréia, que falou das questões de higiene. Então, eu acho que esses são pontos também que a gente não pode deixar em segundo plano ou esquecer, porque ter o cuidado com o seu colaborador é uma forma de mostrar que você se importa, é uma forma de você se relacionar com ele. Então, na minha opinião, essa é a palavra. E dentro disso, cada um, de acordo com as ferramentas que tem, criar algum tipo de dinâmica, criar algum tipo de conversa com os colaboradores para discutir essas questões e construírem juntos as melhores soluções. E eu acredito muito nisso, porque às vezes a gente, como administrador da cafeteria, da torrefação, a gente se dispersa um pouco da questão operacional. Eu trabalho muito em operação ainda, mas eu tenho outras preocupações. Os baristas, eles estão o tempo todo, eles têm uma visão diferente, eles têm referências diferentes. Às vezes, um cliente vai falar coisas com o barista que não se sentem à vontade de falar comigo. Então, a gente, lá no Astronauta, a gente conversa constantemente, muito, né? E numa correria de cafeteria, às vezes não tem como a gente parar, olha, gente, vamos fazer uma reunião depois do fecha. Às vezes não dá, porque cada um está trabalhando num turno, né? E quando você leva esse tipo de hábito, né? De você levar ideias e discutir, às vezes até ali num momento que não é tão de pico, é uma forma, né, que durante o dia a dia a gente consegue ir criando um pouco mais de relação com os nossos colaboradores. Eu vou passar para a Camila também falar um pouco. Camila do Coffee, que aliás é uma cafeteria que eu estou morrendo de saudade, do latte com leite de coco. Para ela passar um pouquinho das percepções dela também sobre isso. Acho que a gente já conversou um pouquinho e ela tá mais ou menos nessa linha também de se relacionar com o colaborador. Gente, deixa eu só interromper aqui essa ponte, fazer que a gente, eu não sei o que está acontecendo, o Zoom hoje ele está meio bravo comigo, então ele está me dando pouco tempo, ele está falando aqui que a gente só tem 7 minutos, aí o que a gente faz? Quando cair esse Zoom, a gente entra no mesmo link, tá? Então, vale o mesmo link, a gente continua, então não se preocupe com o tempo, tá, Camila? Fica tranquila que você tem mais tempo para falar e aí eu entro com as perguntas. Tá, não tá dando para te ouvir. Você tá ouvindo? Não. Abaixa o volume, tenta abaixar o volume, que às vezes melhora. Não, não. Vocês estão ouvindo ela? Não, né? Então tenta entrar de novo no link. Sai e tenta entrar de novo. Por favor. Aí, por enquanto, então, sim, eu vou seguir com você, para a gente aproveitando um pouquinho esse tempo que tem. Conta pra gente, você já contou alguma coisa para a equipe de como vai ser ou ainda não? Sim, coincidentemente a gente se reuniu hoje. Eles foram lá até o Astronauta, achei importante fazer esse encontro até presencial, né? Depois chegando aí no 4º mês de isolamento, cada um na sua casa. A gente se reuniu hoje e conversou muito sobre isso, sobre a retomada. Eu passei algumas
várias questões, né? Principalmente do que tem sido falado aqui nesse evento. Eu tenho acompanhado todos eles, e a gente conversou bastante. Eu falei sobre algumas ideias da cafeteria em si, de coisas mais particulares do astronauta, de como a gente vai fazer, coisas relacionadas à higiene, sinalização, como que a gente vai abordar esse cliente, no caso, por exemplo, entrou sem máscara, né? O que a gente faz? Então, a gente falou sobre esses assuntos. A gente passou, acho que quase 2 horas conversando especificamente sobre retomada. Conversei com eles sobre nosso plano, perguntei o que eles achavam, a opinião deles, trouxeram alguns olhares diferentes, levantaram questões de coisas que eu não tinha percebido ou não tinha pensado ainda. Então, foi uma conversa assim bem produtiva, na verdade. Eu percebo que eles têm acompanhado essas questões o máximo que eles podem. Então, acho que assim, para mim já foi um pouco mais fácil, porque eles já estavam mais inteirados, né, de todo o assunto. Mas eu acho que esse tipo de abordagem, tentar perguntar dúvidas principalmente, né? Porque quando a gente, sei lá, a gente chega lá com uma lista ou um PPT e fala, galera, ó, vai ser assim, ponto 2 é assim, 3 é assim, beleza? Então, sei lá, segunda-feira todo mundo aqui, vamos trabalhar. Eu acho que não é assim. Eu, inclusive, acho, é claro, tá todo mundo desesperado para abrir, a gente precisa ganhar dinheiro. Delivery, cara, não tá pagando conta, né? A gente negociou aluguel, negociou locação de máquina, mas daqui a pouco, né, as pessoas vão querer esse dinheiro, enfim, né, vai acabar essa negociação, porque vai abrir o comércio. Então, óbvio que a gente quer trabalhar logo. E não só isso, a gente gosta, a gente quer estar lá na operação, a gente quer olhar para o cliente, a gente quer sentir o cheiro do café, a gente quer tirar um expresso. Mas eu acho que, assim, né? Eu acho que a gente pensa, quando nasceu o astronauta, a minha convicção o meu plano eu quero que as pessoas amem a minha marca, eu quero que as pessoas adorem o astronauta, elas têm que ir lá e se sentir bem. E a gente trabalha para isso. Mas antes de eu conseguir isso, eu tenho que fazer com que o meu colaborador sinta isso também. Eles têm que gostar de trabalhar lá, eles têm que entender o propósito da empresa, eles têm que entender o propósito de tudo, eles têm que entender o propósito do que vai ser daqui para frente. É outra realidade, são outras estratégias, muda tudo. O que a gente estava acostumado a fazer não vai mais ser. Vai voltar um dia, a gente não sabe quando, né? Então, é uma coisa muito rápida. Então, você tem que trazer esse colaborador para perto de você. Quando se tem esse entendimento, as coisas fluem, né? Então, eu acho que as coisas também têm que ser um pouco graduais, na medida do possível, né? O webinar anterior ao nosso, das 17 horas, foi falado um pouco sobre isso, né? Olha, né, foi dado uma dica, na verdade, uma percepção de que as coisas vão acontecer, né? A gente vai retomar, mas tudo pode acontecer nesse meio tempo. As coisas podem mudar, é tudo muito rápido. Então, acho que sim, a gente tem que tomar cuidado com a questão do dinheiro ali, da parte financeira, que é o que foi falado, mas tomar cuidado com a questão do colaborador também. Então, na medida do possível, vamos tentar fazer isso gradualmente para que fique bem entendido, porque fazendo com que o colaborador se envolva, que ele entenda o que está acontecendo, né? Que ele entenda a estratégia nova, o que você está pensando, porque é como eu falei, né? Muitos desafios vêm por aí. Então, Sim, deixa eu você só vai te resolver interromper uma um minutinho, que falta menos de um minuto para cair, então só retomando, pessoal, vamos entrar no mesmo link, tá? Desculpa essa questão técnica, mas realmente não sei o que está acontecendo hoje, que o Zoom tá diminuindo o meu tempo. Imagina, eu vou tentar finalizar para a gente voltar e de repente começar com a Camila.
Então, eu acho isso. A gente também ter o cuidado de não, desculpa o palavreado, mas de não vomitar a informação para o colaborador e querer exigir que ele faça tudo, porque é muita informação. São muitas regras, muitas coisas e